Pai, sou Jesus, pastor Marcelo, no Rio de Janeiro. Semana passada postei um vídeo no Instagram e agora vamos dar continuidade aos vídeos no YouTube. Vamos ler um texto da Palavra de Deus. Ele nos fala assim, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Esse texto nos fala da ceia do Senhor, que é interessante quando Paulo diz assim: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Lembramos que Paulo não estava lá. Certamente ele ouviu, provavelmente dos apóstolos, e ele entendeu o que era de Deus, e assim começou a passar para as igrejas. Precisamos compreender que Paulo também entendeu algumas coisas que não eram de Deus para a sua vida. Como quando repreendeu a Pedro. Ele entendeu que as orientações de Pedro não eram de Deus. E assim ele tomou uma posição. O ministério ele é dessa forma. Ele precisa ter coragem. Coragem para passar para a igreja aquilo que é necessário para benefício dela. Paulo recebeu os apóstolos e agora passa para a própria igreja. Olha, a condição de servir é essa. Falou para Coríntios. Coríntios era uma igreja que estava dizendo que Paulo não era apóstolo. E não, mas eu trabalhei mais do que todos os meus companheiros. E a igreja estava totalmente desiludida com aquilo que ela recebia. E agora cada um fazia o que queria. E o apóstolo teve coragem de dizer: olha, esse caminho é errado. E assim os ministérios hoje precisam ter coragem. E vemos hoje ministérios que não têm coragem. Não tem coragem de ensinar o caminho, porque a igreja pode não gostar. A ovelha pode reclamar dele, ligar para alguém. As pessoas que me conhecem sabem que não é essa a minha posição. Fiquei 1 ano praticamente sem postar nada, porque eu não tinha uma palavra que eu tinha certeza que era de Deus. 3 anos em lutas completas. As pessoas não sabem, mas são mais de 3 anos, desde a pandemia, em muitas lutas. E o que passar para a igreja se não tivesse certeza que isso era do Senhor para ela? Os que foram minha ovelha sabem que eu sempre disse: eu não tenho uma orientação nem para mim mesmo. Eu não sei cuidar nem da minha vida. Então como é que eu vou pregar ou falar ou orientar aquilo que eu não tenho certeza que é de Deus? Então, toda a minha vida de servo do Senhor foi buscando conhecer e sabendo, já Deus tinha um ministério na minha vida. Sofri 30 anos de perseguições, posso dizer assim, 30 anos de perseguição, negando a mim mesmo para aprender a ser pastor. Eu sabia que não seria fácil, seguiria passos que na maioria das vezes seriam de perseguição. Não é diferente hoje, sempre foi assim, não é diferente hoje. Então, esse tempo para a igreja entender, eu não tinha uma palavra que eu tivesse certeza que fosse Deus. Meu coração não estivesse rejubilando para ter uma palavra para a igreja. Sabia que esse ano 2023 seria de extrema luta e não sabia ainda como me comportar nessa luta. Precisava das orientações do Senhor, passo a passo, dia após dia, o que fazer, como fazer, para ele ter sim uma posição. Agora não. Agora sabemos o que fazer. A luta foi muito pior do que já sabíamos que seria de Deus. Deus já tinha nos mostrado. Passamos períodos dos 3 anos anteriores
E muitos sábios, estivemos extremamente enfermos e não recebemos ligação de nenhum pastor sequer, nenhum. Internado quase morrendo, estive, minha esposa não recebeu ligação de nenhum pastor sequer para orar por ela. Nenhum, um único pastor teve coragem de ligar para ela, para orar por ela. Somente um irmão, um diácono, que fez uma oração por ela. E agradecemos ao Senhor por isso. Porque o Senhor envia, e ela sabia que ela não precisava, porque quando precisasse o Senhor enviaria. E isso é o que está hoje nos ministérios, podemos dizer geral. Poucos pastores conheço, do que eu conheço alguns sim, mas muito poucos dos que eu conheço, são homens sérios, corretos. Sérios e corretos. Um homem ser íntegro diante dos homens é uma coisa, não estamos falando de honestidade de nenhum deles, estamos falando em relação à ovelha. Olhe para a sua igreja e veja o que você passa. Olhe para o seu pastor e ver o que você passa. Meia dúzia ele gosta e administra bem. Nós, pastores, precisamos saber que recebemos do Senhor. Quer gostemos, quer não gostemos. E eu não gostei de nada do que Deus mandou fazer. Eu sabia da luta. Mas não vou hesitar em fazer e ensinar. E Paulo diz, recebi, e isso que recebi, ensinei. Ele não só ensinou, como ele relatou detalhes maiores do que os que estavam presentes no momento da ceia. E desses detalhes, ele ainda discerniu o que era de Deus e discerniu também com sabedoria o que aconteceria. Olha, é necessário fazer isso, assim um homem come, beba. Entendimento Paulo teve do Senhor para passar para a igreja. E também disse, aquele que comer indignamente vai sofrer isso, isso e isso. O pastor tem medo de dizer isso para você, te ensinar. Ele quer te pegar no colo. Jeremias fala isso. Fala para o meu povo que eles mostram as próprias fraldas. Se nós lermos no capítulo, no livro de Jeremias, se eu não me engano, capítulo 13, alguma coisa assim, você pode procurar lá, que diz assim, Jeremias, fala para o meu povo que eles mostram as próprias fraldas. Ou seja, um povo que não cresceu, mas não cresceu porque não ensinavam. As palavras podem ser difíceis, mas você precisa ser ensinado. Pelas igrejas que eu passei, foi difícil ali, as pessoas sabiam. Eu até digo, depois de 6 meses as pessoas queriam me chutar para fora. Se pudesse, faziam isso. Mas depois que esse primeiro momento passava, sabiam do resultado que a igreja via. A igreja conseguia ver nas suas próprias vidas. Um demorando um pouco mais, uns demorando um pouco mais, e outros um pouco menos. Mas recebi. Então estamos aqui para dizer para você que esse período, como Paulo disse, há 3 anos fiquei sem não ir a Jerusalém, não procurei nenhum dos apóstolos. 3 anos ficamos sem nenhuma observação, sem nenhuma ajuda, sem nenhuma orientação, sem nada de nenhum pastor. Que a maioria tem medo de tomar atitude. Então estamos aqui para, junto com a igreja, vencer. Não podemos ser medrosos. No texto que eu publiquei lá no Instagram, falamos disso. Não, Davi dizia, não fujo de luta. Enfrentei o leão, enfrentei o urso. Não fujo de luta. Daqui para frente já sabemos como proceder. E vamos passando os vídeos para os irmãos, tá bom? Lembramos que lá no Instagram vamos postar normalmente mensagens para a igreja e aqui no YouTube mais relatando
situações para a igreja entender e saber fugir do mal. Aprender a fugir do mal. Deus está com você. Deus não te desamparou. Pastores que diziam, meus amigos, nunca me ligaram, nunca me procuraram. Nem para dizer assim, você está errado. Nem para dizer assim, você está errado. A palavra diz, seu irmão está errado, então procure. Sabemos que não estamos. Mas o medo era tão grande que nem para isso procuraram. Mas vamos continuar procedendo. Então o YouTube vai ser para quê? Para levar os irmãos a entenderem e saberem. Vocês não estão sozinhos. O Espírito Santo está com vocês. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus.